Oi, meu nome é Aline, esse é o canal Aline Jurk e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o procedimento da curetagem. Eu fiz 2 curetagens, né? Quem está me acompanhando viu os vídeos anteriores que eu fiz. Eu contei sobre a primeira e a terceira gravidez, que eu tive 3 perdas, foram feitas curetagem, na primeira e na terceira. E nesse vídeo eu vou contar como foi a minha experiência sobre esse procedimento, né? Então, foi o seguinte. Aliás, deixa eu já começar já pedindo aí para vocês para curtirem esse vídeo, comentarem, compartilharem com alguém que vocês conheçam que passou por esse procedimento ou está no processo de tentar engravidar, no processo da engravidante, né? Compartilhe com essa pessoa, numa dessa ela vai se inspirar, vai se identificar com os vídeos que eu estou postando aqui, tá bom? E daí aproveita para se inscrever nesse canal e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu posto um vídeo novo, ele vai aparecer lá uma notificação para você, tá bom? E curtindo o vídeo, a plataforma vai entender que esse vídeo, ele é um vídeo legal, bacana, um assunto interessante e vai recomendar para mais pessoas, tá bom? E vamos lá para o assunto de hoje. Então é o seguinte, eu tive 3 perdas gestacionais, né? Se você não viu as histórias, é só voltar alguns vídeos para trás que eu falo especificamente cada uma delas em cada vídeo, né? É o seguinte, como eu tive 2 gestações que o bebê não desenvolveu, e daí no caso as gestações elas ficaram como aborto retido. Porque quando eu fui lá para a maternidade, eu estava com a suspeita na verdade, de aborto espontâneo, né? Que eu estava com sangramento, tudo, né? E na hora, como a suspeita era essa, e no momento, no horário que eu fui, não tinha ecografia para a gente confirmar, então foi passada uma medicação para segurar no caso, esse aborto espontâneo, que era a suspeita do médico, né? E daí, com isso, com essa medicação, realmente segurou, tanto na primeira e na terceira gestação foi da mesma forma. E daí, por conta disso, o abortamento ficou retido. Porque assim como o remédio funcionou, provavelmente, como eu não sou uma especialista, não sou médica, né? Já vou reforçar aqui, eu só estou contando a minha experiência, né? Mas assim, com certeza, né, com a medicação segurou ali, né, a gestação, então ele ficou abortamento retido, né? E na verdade, assim, provavelmente, né, o que eu imagino é que, como eu estava com sangramento, provavelmente o meu corpo ia expelir, como o feto não desenvolveu. Então, o corpo é muito inteligente, na minha visão, né? O corpo é muito inteligente, Deus fez tudo certinho, né? Então, com certeza o corpo iria expelir. Então, como eu tomei essa medicação, ele segurou. É o que eu imagino, né? Pelas 2 vezes que eu passei por isso, é uma coisa que eu imagino que aconteceu, né? Então, daí no caso, eu fui em outro momento, porque quando aconteceu essas 2 perdas, eu fui à noite. E não estava em jejum e tudo, né? Aí eu tive que ficar em jejum e tive que voltar no dia seguinte para fazer o procedimento, né? Aí, isso foi na primeira gestação, que daí eu não sabia, né? Imagina, eu nunca tinha passado por isso. Aí o médico falou, ó, você vai ter que voltar no dia seguinte, amanhã no caso, vem amanhã cedo, pra gente fazer o procedimento, que daí você vai ter que fazer uma curetagem. Aí tá, eu fui lá no dia seguinte, fiz mais uma ecografia para confirmar, deu isso mesmo, abortamento retido. E daí, no caso, teria que fazer a curetagem. Na minha cabeça, eu imaginava que era uma coisa assim, sei lá, que eu ia sentir dor, porque eu sempre fui muito medrosa com procedimentos, com injeção e tudo. Hoje já evoluí tudo, já passei por tanto exame, né, com agulhas e tanta coisa que agora já evolui bastante nessa parte, né? Mas ali eu não tinha feito muita coisa, então, nossa, estava morrendo de medo. Eu só escutava, né, de longe, não conhecia ninguém que já tinha feito isso. Aí tá, fui internada, né, para fazer a curetagem.
Aí o procedimento é basicamente assim, você toma uma medicação e essa mesma medicação, eu não sei se é a mesma ou se é outro comprimido, para mim que é a mesma coisa. Então você toma e outro você coloca lá pelo, né, via vaginal, né? Aí fica aguardando, né, um tempo até o remédio fazer efeito, leva algum tempo, você fica lá esperando. E aí vai fazendo efeito ali, vai dando uma cólica. Eu lembro que dava uma cólica bem forte. No meu pensamento, e até mesmo acho que até me explicaram sobre isso lá na hora, né? Que ia me dar uma cólica. Aí quando tivesse com sangramento, né? Que daí as enfermeiras ficam vindo checar, né? Quando desse um sangramento, aí a gente iria lá para a sala de cirurgia e faria o procedimento, né? Na primeira gestação foi assim. Aí fui lá pro centro cirúrgico, fiz o procedimento, né? Bem rapidinho, pelo menos o tempo de você ficar lá na maca foi um processo rápido, acho que foi uns 40 minutos no máximo. Então, assim, foi dado esse remédio. O útero, ele abre, pelo que me explicaram, ele abre e o médico entra ali com, tudo via vaginal, né? Ele entra ali com uns instrumentos dele ali para fazer a raspagem ali, para fazer essa retirada do material que está ali dentro, né? No caso do embrião que não, do feto que não se desenvolveu, que na verdade, a primeira gestação, se você voltar, foi feita ecografia, a primeira ecografia, vou só dar um resumo aqui, a primeira ecografia deu que estava aparecendo, coraçãozinho batendo, tudo. E daí na outra ecografia apareceu que já tinha parado, né? Não tinha batimentos cardíacos, né? Que deu que não desenvolveu. Então foi preciso fazer essa curetagem, porque, que nem eu falei, era provavelmente o corpo iria expelir, sabe? Só que eu tomei a medicação que segurou. Esse foi na primeira gestação, né? Na terceira gestação, eu já sabia, né, que na primeira eu cheguei lá e eu tive que voltar. Então eu até falei para o meu esposo, eu já vou ficar em jejum porque eu sei que amanhã eu tenho que estar em jejum se for ter que fazer algum procedimento, que até então eu estava indo lá e não sabia se estava com o abortamento retido, né? Eu escutei a minha voz assim e falei, não, vamos na segunda-feira porque vai dar alguma coisa. E já foi em jejum. Chegou lá, aí realmente foi feita uma ecografia e foi visto que não tinha nenhuma movimentação, né? Não tinha coração batendo e ia ter que fazer novamente a curetagem. Então, aí fui fazer o mesmo processo, só que como eu já estava em jejum, eu já fiquei lá no hospital, já foi feito todo o processo, né? Então, é basicamente isso. A curetagem, você vai lá, eles aplicam a medicação, você aguarda um tempo, dá uma cólica bem forte, é como se fosse você aí que tá assistindo, você que tem bastante cólica menstrual, você vai entender. É tipo uma cólica menstrual, porque o útero tá abrindo ali, né? Tá abrindo para poder ser retirado o material lá de dentro, né? Então é uma cólica bem forte, lógico, foi uma cólica forte, mas não foi algo assim que eu não aguentasse, né? Foi uma cólica forte, mas sabe, né? Como que é a mulher aguenta essas coisas, né? A gente já tá acostumado. E é isso. Esse é o procedimento, é uma coisa simples, se for pensar, uma coisa rápida, né? Tem, que nem a minha segunda gestação que eu tive na trompa, eu tive que fazer um corte na barriga, tive que fazer uma cesárea, né? Teve que fazer cortes, né? Algumas camadas de pele, então é bem mais invasivo, né? E foi isso, essa é a minha experiência, né? Experiência com a curetagem. Eu achava que seria muito pior do que isso, não estou romantizando nem nada, tá? Só estou contando como foi comigo. Que eu imaginava que seria muito mais dor do que realmente foi. Nossa, eu imaginava o pior, assim, do que realmente foi. E daí eu quero compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Saiu até uma lei recentemente, eu não estou inteirada ainda da lei, o número dela, tudo certinho,
Mas, quando eu estava lá esperando para fazer os procedimentos, a gente fica lá numa sala como se fosse uma sala pré-operatória, né? E lá no lugar que eu estava, no hospital que eu estava, simplesmente eu estava na mesma ala que outras gestantes, né, que já estavam gestando e estavam ganhando seus bebês. Então, saiu agora uma lei que quando a pessoa perder o bebê e estiver lá, né, no processo de recuperação ou estiver esperando para fazer algum procedimento, ela tem que ficar, digamos assim, numa ala diferente de quem está ganhando o bebê. Eu conto isso por experiência própria, que realmente foi uma coisa assim muito complicada, muito triste, porque imagine, lógico, você fica feliz, nossa, você escuta um bebezinho, é a coisa mais linda, o bebezinho chorando, é maravilhoso, né? É uma vida surgindo. Só que daí, ao mesmo tempo, você acabou de perder o bebê e você escutando outras pessoas ganhando o bebê. Então, eu achei essa lei incrível. E eles falam assim que se não me engano, qualquer coisa eu coloco aqui escrito se eu estiver falando errado, mas se não me engano eles falam sobre o luto parental, né? Que daí é isso, você perdeu o bebê e você está na mesma ala de mulheres que estão ganhando bebês. Então essa lei determina que você tem que ficar separado. Então quem está ganhando bebê fica num andar ou numa ala separado que não dê para essa pessoa que perdeu, que teve essa perda gestacional, passe por esse trauma, essa tristeza, né? Eu achei incrível, assim, eu passei por isso e eu super apoio, né? Achei incrível. Quem teve a ideia dessa lei, nossa, merece meus parabéns. Foi incrível. Eu achei o máximo, assim, porque realmente é uma coisa muito difícil, assim, né? É uma coisa muito difícil você estar lá sofrendo enquanto outras pessoas, né, estão tendo bebê maravilhoso, coisa mais linda, né? Mas pensem, né? Só coloquem na balança, né, o sofrimento que é você vendo o bebê chorando e você perdendo um bebê, porque era uma vidinha que estava ali, independente, né? Que tem gente que faz os comentários assim, ah, mas ainda bem que foi no começo, não importa a idade gestacional que a pessoa teve. Se foi no começo, se foi no final, se foi no meio, não interessa. É uma felicidade, é uma esperança que a pessoa tem, é um sonho, né? Envolve um sonho da pessoa. Então, não interessa a idade gestacional que a pessoa tenha. É difícil. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar. Eu fiz curetagem 2 vezes. Eu achava que eu ia passar muita dor, porque nunca tinha visto não, né? Não conhecia ninguém próximo que tivesse passado por esse procedimento. Fui morrendo de medo para fazer isso, né? Cheguei lá na primeira vez, na segunda vez eu já sabia como é que era, eu fui mais tranquila, né? E o hospital que eu fui muito bem atendida, né? Todas as pessoas são incríveis lá, as enfermeiras, médicos, muito solícitos, tem muita empatia pelas pessoas que passam por lá, né? Que é o Nossa Senhora de Fátima, que tem aqui em Curitiba, foi incrível. E é isso aí. Se você já passou por isso, né? Tem algum relato diferente, alguma coisa assim que você queira compartilhar aqui com a gente, comenta nesse vídeo, ou se quiser compartilhar com alguém que passou por isso, né, para essa pessoa saber como que é. É um procedimento assim que é complicado na questão emocional, né? E eu não tive uma experiência ruim assim de sentir muita dor. Então as pessoas que me trataram lá foram pessoas muito incríveis, então talvez isso foi com que fizesse que o negócio não ficasse tão difícil, não é a palavra, mas que não ficasse do jeito que eu estava imaginando, né? Que fosse pior do que eu estava imaginando. Pelo contrário, foi menos do que eu imaginava. Então é isso. Essa é a minha experiência, passei por isso. E se você conhece alguém, compartilhe com ela. Curta esse vídeo, que daí você curtindo, você acaba ajudando esse canal.
porque a plataforma, que eu falei no começo do vídeo, a plataforma entende que o conteúdo é legal e recomenda para mais pessoas. Então é isso. Desculpa que é um assunto difícil. Então é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.